Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 29 de abril, sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, dia de Santa Catarina de Sena. É um momento para nos unirmos como comunidade, como família, onde somos convidados a todos a partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, agradecer e louvar a esse Senhor e receber dele a sua palavra, que sempre é luz para o nosso caminho. E hoje temos a imensa alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que havia comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estava querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, nesse evangelho podemos observar que a Páscoa, a festa dos judeus, estava perto. Então a Páscoa era a festa principal do calendário judaico. Recordava a libertação da escravidão egípcia e a entrada na terra prometida. Então veja que este episódio era considerado como a experiência fundante da fé do povo de Israel, pois nele Deus se revelava como protetor e libertador do povo eleito. Outros elementos recordam assim a experiência do antigo Israel. O fato de Jesus se encontrar às margens do mar da Galileia, ter subido à alta montanha, onde se sentou com os discípulos. Então veja que o Mar Vermelho e o Monte Sinai são aqui evocados. O lugar deserto onde se encontravam os ouvintes do Mestre, bem como a carência de alimentos e a posterior providência de Jesus para saciar a multidão, que também tem a ver com o fato de outrora. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, neste Evangelho, Jesus nos ensina a pedir a bênção e a providência do Pai para que os poucos recursos que possuímos, que desejamos, sejam multiplicados, na certeza de que já fomos atendidos. Então perceba que, desta forma, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos revela o poder que Deus possui sobre as dificuldades da nossa vida e como Ele age quando colocamos sobre o seu olhar as nossas necessidades e as carências das pessoas com as quais convivemos. Portanto, tomando os pães e depois os peixes, Jesus deu graças a Deus e os distribuiu àqueles que estavam sentados à espera de sua providência. Tudo quanto nós, amados irmãos e irmãs, colocamos sobre o olhar amoroso do Pai, confiando na sua misericórdia, com um coração agradecido, também iremos prosperar em nossas mãos, se o nosso objetivo for de partilhar a nossa colheita. Por isso, Jesus também nos ensina a ter
para com os mais necessitados um olhar zeloso, que enxerga as suas deficiências. Jesus punha os seus discípulos à prova a fim de medir a generosidade daqueles que caminhavam com ele. Ele sabia que a multidão faminta não poderia aprender os mistérios do Pai e, ao mesmo tempo, exercitar os seus discípulos a não se omitir diante dos desafios e a se colocarem à mercê da providência do Pai. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Veja que Jesus não se importou com os argumentos desanimados dos seus discípulos e se valeu de um menino que trazia 5 pães e 2 peixes. Isso para nos ensinar, caros irmãos e irmãs, que mesmo os mais pequeninos temos assim algo nas mãos que poderá ser colocado sobre as bênçãos de Deus, que é nosso Pai, e assim frutificar. Como ordenou aos apóstolos, Jesus hoje ordena também a cada um de nós: fazei sentar as pessoas. Quando nos assentamos, quando nos aquietamos em família, em comunidade, e colocamos o pouco que temos na mão de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons e os oferecemos ao Senhor, o milagre acontece. Cada um de nós, caros irmãos e irmãs, tem o seu papel no diálogo, tem seu papel na compreensão, na serenidade e na partilha do amor. Quando nós nos colocamos na mão do Pai e nos dispomos a partilhar o que temos com amor, Ele multiplica suas graças de provisão e nunca nos faltará nada. Portanto, caros irmãos e irmãs, no dia de hoje, devemos refletir no nosso coração se temos colocado o pouco que possuímos sobre a bênção do Pai. Se nós agradecemos antecipadamente a Deus pelo que ainda irá receber. E você tem vivido isso na sua família? Você percebeu na sua casa o que cada um tem para oferecer? Você costuma sentar-se para fazer uma avaliação de suas possibilidades colocadas na mão de Deus? Reflita isso no dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E peça ao Pai que a Páscoa de Jesus nos renove a consciência de pertencer a seu povo, cuja experiência deve ser pautada pela caridade e pela partilha solidária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos você e sua família uma santa e abençoada sexta-feira. E que desça sobre todos nós, sobre você e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre na paz desse Cristo ressuscitado, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.